Fala pessoal, beleza? Então vamos continuar aqui o nosso site. O que a gente tinha feito? A gente montou ele inteiro, né? Portfólio, montou as mídias, o topo, a parte do menu, montamos aqui o meio, montamos as notícias, montamos o perfil, montamos o rodapé. Então a gente vai dar continuidade nele agora. Eu vou primeiro olhar a parte responsiva dele. Nessa aula a gente vai pegar mais a parte do responsivo, como que a gente pode trabalhar a responsividade dele. Alguma coisa já está pronta, porque a gente acabou utilizando o tema do Bootstrap, por isso que já tem alguma coisa pronta, mas a gente só vai analisar e ver se eu quero mudar alguma coisinha, ver o que é melhor. Então a gente vai estar arrumando essas informações e vamos colocar um menu mobile também, que não tem o menu mobile ainda. A gente vai colocar, vamos acrescentar nisso aí. Então a gente vai ficar em cima disso, para depois nas próximas aulas a gente vai montar as páginas, e com isso, montando as páginas, a gente vai montar dentro do PHP para a gente poder aproveitar alguns blocos, tá? Então nessa vamos ficar só em cima do mobile. Então vamos lá de novo, vamos abrir, a gente estava trabalhando, vamos abrir o index.html, que a gente já estava trabalhando. A gente vai focar em cima disso e focar em cima do estilo.css. Hoje a gente vai acabar criando estilo mobile.css, porque aí a gente consegue mudar em cima dele só as coisas de mobile mesmo. Tudo que a gente vai trabalhar a partir de responsivo vai ser em cima dele. Daria para fazer nesse aqui, mas eu prefiro fazer num separado, porque a gente separa as funções que a gente está trabalhando, né? Eu acho melhor e é mais fácil de se organizar. Então vamos lá. Antes da gente começar a montar, primeira coisa que a gente tem que fazer é que quando a gente está trabalhando a questão do responsivo, se eu mudo alguma coisa no responsivo e vou olhar, que para olhar a responsividade a gente teria que estar olhando e diminuindo a tela aqui para ver como que ele se adapta. Se tu muda alguma coisa, ele vai acabar não mudando aqui direto, porque está faltando alguma coisinha no nosso HTML, que seria o quê? O que está faltando no HTML, vou colocar aqui embaixo do title, aqui, ó. Vou colocar um meta aqui, que esse meta que a gente vai utilizar, a gente consegue trabalhar melhor a função do responsividade, que é o quê? Eu até poderia estar trabalhando responsivo e depois olhar no navegador, ver como é que visualiza em cada um, só que ele não se adaptaria exatamente igual à tela. Então é só um meta para dizer que eu estou trabalhando com essas funções e que ele vai se arrumar em cada tela que eu vou estar mexendo. Ele já vai arrumar automático para mim, então eu não vou precisar ficar dando F5, visualizar em outra tela, ele já arruma ali também. Então a gente vai colocar esse meta, que é um meta que a gente vai trabalhar. Coloquei o meta ali e agora eu vou colocar o que a gente vai trabalhar. A gente vai colocar um name explicando o que a gente vai trabalhar, né? Que é o viewport. Vou trabalhar com viewport. E aí aqui a gente só coloca como que a gente vai trabalhar, content, e aqui a informação. Aqui eu poderia colocar o height, que seria a largura, a altura, o tamanho que eu quero que ele já trabalhe. Então, se eu estou utilizando um HTML específico para um tipo de tela, poderia já colocar aqui. Então, como a gente só quer um que se adapte automático a todas as telas, que a gente consiga visualizar tudo, a gente vai utilizar então o widget. A gente vai colocar o widget, colocar um igual, e aqui a gente vai colocar o que a gente quer. Em vez de eu colocar 100%, no caso, eu vou colocar device tracinho widget. O que é isso? O device tracinho widget, ele está se adaptando especificamente à tela que está no momento. Então ele vai pegar a tela que está, a largura que ele está, ele vai se adaptar àquela largura e vai ver exatamente a largura que ele está, a largura certa, né? Que tu tá no momento que tu está visualizando. Depois a gente vai só colocar que ele a gente pode dar aqui dentro ainda no content, a gente vai pode dar um vírgula e vamos falar qual é a largura, a escala que ele vai iniciar. Que aí no caso, a primeira largura que a gente tem, que o botar initial scale
igual a 1, que é o que? A gente está iniciando a largura dele em 1, que a escala nada mais é do que quando tu dá o zoom, aumenta, diminui, ele vai trabalhar com um tipo de escala. A escala dele vai trabalhar com a escala inicial, que é o 1. Então a gente só está informando isso para ele. Então qualquer site que a gente for desenvolver, colocar o estilo, a gente coloca essa informação só para que tenha essa parte da responsividade e que ele inicie daquela escala. Então só essa informação aqui do meta, a gente só adicionou ela e aqui a gente já vai começar a trabalhar com a responsividade. Antes da gente começar a trabalhar também essa parte responsiva, outra coisa que a gente vai fazer, já que a gente vai criar o estilo tracinho mobile.css, então já vamos criar ele. Então vamos lá em File, New File, já vamos salvar, vamos dar um Save, vamos lá onde está o nosso lá, o portfólio Rafa. Portfólio Rafa no CSS, a gente tem o estilo, eu quero o estilo.css, só que é o estilo mobile. Estilo mobile, .css. Inverti ali, tá ok. Estilo tracinho mobile.css, estilo tracinho mobile.css, né? Então vamos salvar. Aqui eu já tenho outro CSS. Então o que eu vou fazer? Então ele é um CSS que vai sobrescrever esse outro estilo em determinadas telas, né? Então vamos lá no HTML e vamos colocar ele lá também, ó. Então a gente tem a própria folha de estilo aqui, que é o estilo.css, só vou copiar. E embaixo eu vou colocar o estilo tracinho, ó, a mesma informação, só troco para o mobile que ele está na mesma pasta também. Então estilo tracinho mobile.css. Vamos salvar, a gente já está com ele configurado ali. Tá, então já temos o estilo mobile. Então agora vamos lá e vamos começar a ver o que a gente vai colocar agora. No caso, vamos começar a trabalhar com as telas. Então, aqui no meu caso, como eu, para gravar, ele configura num tipo de tela para eu conseguir gravar, ele já está com as telas um pouco menores, né? Então, se eu clicar aqui, ó, botão direito, inspecionar, o meu até eu vou colocar o inspecionar para baixo, para ficar mais fácil, para que a gente enxergue melhor a questão das telas. Ele vai colocando aqui do lado, ó. Se eu diminuir a tela um pouquinho, ó, inspecionar, diminuir a tela, ele vai mostrando o tamanho da tela que está ali, ó. Eu não consigo tela muito grande, ele fica, ó, 1170, maior que isso um pouquinho. Eu não consigo maior que isso por causa da minha tela aqui, mas normalmente no desktop que tu está utilizando o monitor, tu consegue telas maiores, né? Mas só que pra gente é o quê? Então, na tela que ele está aqui para cima, eu sei que ele não vai ter problema, que ele já está bem adaptado, já está com as informações certas. Eu vou ver quando que ele vai começar a modificar alguma informação, ó. A gente descendo aqui, no topo tá ok. Ele começou a modificar aqui em 991, ó. 991 que ele muda a questão de dar alguma quebra, que o resto para mim ele creio que ele estava certinho, ó, ele só modificou ali, então o resto até tá legal, só que ele deu uma quebra aqui. Então aqui que a gente vai começar a arrumar o que tem de errado, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no estilo mobile primeiro e vamos mostrar como que a gente começa a trabalhar com os media queries aqui, que é exatamente em determinada tela, a partir de determinada tela eu quero que ele faça uma modificação. Eu vou colocar para vocês até todas as telas básicas que é interessante a gente trabalhar, que eu sempre, quando crio um estilo mobile, um arquivo CSS para trabalhar com mobile, eu sempre coloco todas as telas que normalmente, que possivelmente pode ter alguma questão de quebra. Então tem tela que às vezes vai estar ali, só que a gente não vai trabalhar porque no nosso caso ali não teve problema, mas pode ser que tenha algum problema, tá? Então eu já vou colocar, porque é para vocês verem que tem meio que um padrão, todas as telas que a gente trabalha, digamos assim. A gente trabalha acima de 2000, então acima de 2000 a questão das telas enormes, widescreen.
Então a gente vai descendo, 1199, que é onde a gente começa a colocar. De 1199 a 1025, a gente trabalha com outro tipo de tela, que 1024 para baixo é onde dá outro tipo de quebra. De 1024 a 992, onde a gente trabalha outro tipo de tela, que de 991 para baixo já começa a questão dos tablets. A dos tablets, que é o 991 até o 769, é um outro tipo de formatação, que em 768 ele já dá um pouquinho de quebra. Então a gente só vai ver essas informaçõezinhas, que depois vai para o 480, 320, que é o mínimo da tela do mobile, que é o celular menor que isso não existe, 320, que é aqueles até um pouquinho mais antigos. Hoje em dia o nosso já era em torno de 420, 480, alguma coisa assim, ou às vezes um pouquinho mais. Então a gente começa, eu vou colocar todas as básicas que a gente utiliza e nada impede da gente, exatamente quebrou nessa outro tipo de tela, a gente pode acrescentar também, tá? Então eu vou colocar as básicas e a gente vai acabar trabalhando só com algumas que a gente precisa. E não faz mal que tem ali também, tá? Então vamos colocar um arroba, colocar media, que é o que a gente vai começar a trabalhar, né, com os media queries. Vamos colocar quando estiver only, quando estiver online, a parte do screen. Ó, isso aqui é informação padrão, tá? Aí o que vai estar? Então ele vai fazer uma condição. Quando a tela máxima de largura, que é o width, for 1199 pixels, eu vou fazer a informação. Então vai ser o que? De 1199 da tela máxima. Então, se for de 2000 para cima, já seria uma outra informação. Então, como está no estilo padrão, que eu não coloquei nada de tela, ele vai pegar o meu estilo padrão, de 2000 para cima. Então, até 1199 ele vai fazer essa informação aqui, que é a tela máxima. Então eu vou até copiar e vou colocar só as outras informações. A mesma coisa, ó, media on screen and máximo width for 1024, ele faz essa informação. Então até 1024 ele faz essa informação. De 1025 a 1199 ele vai fazer aquela ali de cima. E vamos colocar as outras também, vamos colocar todas que eu vou utilizar, que é o 991. Estou colocando as básicas, né? 991. Ó, 768, abaixo de 768 a gente vai trabalhar com 480, vai 480 e o 320. São as telas padrões que normalmente a gente utiliza. Posso estar alterando, em vez de ser 480, botar 450, porque é onde deu a quebra que eu vi ali. Pode ser, não tem problema. Posso acrescentar mais além dessas aqui? Pode também. Aqui é só um padrão que a gente utiliza, que normalmente ele dá quebra nesses aí. Então, aqui é 320. Deixa eu 320. Até 320 para baixo, eu coloco essa informação, que o mínimo até é 320, tá? O mínimo de tela de mobile que tem. De 321 a 480 vai ser aquela outra informação. De 481 a 768 vai ser aquela outra informação. De 769 a 991 vai ser aquela outra informação. E de 992 a 1024 outra. E de 1025 a 1199 outra. E acima disso ele vai pegar a informação que já tinha no estilo. Não necessariamente que ele não vai pegar a informação no estilo nessas aqui também. Ele vai. Só que o que eu colocar aqui, ele vai sobrescrever o que tem lá no estilo ou vai acrescentar alguma que não tinha lá, tá? Então vamos lá. Então a gente viu que ele não deu problema de quebra nenhuma. Ele foi quebrar só em 991. Deixa eu até botar o 992 aqui, ó. Ali ele dá uma... Ó, 992. Tu vai ver que não tem quebra nenhuma. Então a gente não precisa fazer nenhuma alteração antes. Então, em 1199, 1024, a gente não vai precisar fazer nada. Não precisa, porque para nós não deu quebra. A não ser que eu quisesse mudar alguma coisa, mas eu não quero, porque não deu problema. Então eu vou começar a mudar a partir de 991. Então aqui que a gente vai colocar a informação. Vamos lá ver o que a gente vai querer colocar. A princípio, vamos voltar para o 991 e vamos começar a trabalhar a tela. Ó. Então, 991 é aqui que eu vou começar a mudar.
primeira coisa que eu quero mudar é a questão do menu. Em 991 eu já não quero mais esse menu, eu vou mudar ele para o menu mobile, não quero mais esse aqui. O que eu vou começar a fazer? Então vamos lá no nosso HTML, aqui, vamos voltar para o HTML e vamos começar a trabalhar as informações aqui. Tá? Vamos começar, então, colocando um menu mobile. Então aqui, ó, vocês viram que a gente tem um menu aqui, então ao invés de ter esse menu, eu só vou mudar para que tenha outra informação do menu. Vamos até fazer o seguinte, antes de fechar aqui, ó, a imagem não é aqui. Antes de fechar, eu vou criar um comentário aqui, só colocando aqui menu, para não confundir, desktop. E no final a gente vai ter, depois que fechou o nav, a gente tem o fim menu desktop. Só para que a gente não se perca, tá? A gente tem o menu desktop e o fim menu desktop. Agora vamos montar ele aqui em cima. Pode ser aqui em cima porque não tem problema, ele só tem que estar dentro do container porque a gente vai trabalhar as informações ali. Mas só que não tem problema estar em cima da imagem ou embaixo, tá? Porque a imagem vai ser uma coisa e esse menu vai ser um menu que vai vir só para incrementar ali. Então agora vamos começar a colocar. Então vamos fazer a mesma coisa até, só que é o menu mobile. E é o fim menu mobile. Vou colocar aqui em cima que é mais fácil, só para a organização. Então a gente tem o menu desktop ali e vamos fazer o menu mobile aqui, que a gente vai começar a modificar lá. O que a gente vai fazer? Vamos colocar uma div, lembrando que se eu colocar ponto, o nome, e só der um enter, ele já cria a nossa div com a classe. Então eu vou colocar menu, tudo minúsculo, menu tracinho mobile, só que eu vou colocar um G de geral, porque depois eu vou querer o menu mobile colocar outra informação. Então vamos colocar menu mobile geral, tá? Aqui vai ser a informação do menu mobile. Lá nesse meu menu mobile aqui desktop, dentro do nav, como aqui dentro eu vou colocar um outro nav para colocar o home, sobre, fotos, para que tenha a mesma informação, só vou mudar ali. Então eu só vou criar uma classe aqui dentro, class. Vou criar uma classe só para que eu possa ocultar ele quando está no mobile e quando está no desktop e vice-versa, né? Então aqui vamos colocar, até vou colocar um nome, você pode colocar qualquer nome, mas eu vou colocar o nome como desktop. Então eu tenho o desktop e o menu mobile G, de geral. Então isso aqui eu já vou cadastrar essas duas classes no meu estilo. Vamos no meu estilo normal, vou lá embaixo e já vou cadastrar essas duas. Então eu tenho o que? Ponto, menu mobile, G de geral, menu mobile geral, e ponto desktop, que no caso, quando ele está no desktop, meu display vai ser block. E se ele está no menu mobile geral, eu quero que ele seja block só no mobile. Então aqui ele vai ser um display none. Display none. Ó, e ali vai ser ao contrário, né? Então aqui, ó, se eu der um F5, ainda vai estar normal porque ele está invertido lá. Ele está invertido só no desktop. Agora aqui no 991 que a gente vai inverter essa informação. Então vamos lá no nosso CSS, vamos copiar essa informação, vamos no estilo mobile e em 991 eu vou acrescentar essa informação, só que aqui eu vou inverter. Aqui vai ser none, que no desktop eu não quero ele, e no mobile geral vai ser block, que a gente vai colocar as informações. No caso, por enquanto não tem nada, mas ele tem que sumir o meu menu do desktop. Ó, sumiu o meu menu do desktop, é isso aí, em 991 ele sumiu. Se eu aumentar, ó, ele vai estar ali.
Então em 991 ele some, ó. 991 para baixo ele sumiu, porque dali para baixo, ó, daqui para baixo ele não vai ter o desktop, tá? Então agora vamos começar as outras informações. O que a gente vai ter que ter agora? Então vamos começar colocando um menuzinho que eu quero que ele crie para eu clicar e aparecer aquele menu hambúrguer famoso, né? Então o que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui, ó. No hambúrguer eu vou colocar aqui antes das mídias porque aparece o menuzinho ali. Então aqui, vamos lá colocar essa informação. Em vez de eu colocar direto aqui junto no meu menu, eu não preciso colocar aqui, porque ele só vai ser uma informação que eu vou puxar ele. Eu vou colocar onde? Depois, então, lá da onde está os meus ícones, né? Os ícones das mídias. Então lá embaixo, vou aproveitar que já tem, eles estão ali, vou colocar um outro, um LI, e aqui dentro eu vou colocar a informação. Vamos lá puxar a informação para colocar ali. Então vamos utilizar o que? Vamos utilizar ele como um botão. Então vamos colocar button. E dentro do button a gente vai colocar a informação. Nesse caso aqui eu vou utilizar um hashtag para vocês começar a trabalhar com identidade também. A gente está trabalhando com classe e a gente vai começar a misturar a partir de agora identidade e classe, tá? Até porque como a gente vai acabar utilizando um pouquinho de JS só para fazer essa questão de aparecer e sumir o botão, então a gente vai utilizar identidade, que em alguns casos eu acho mais fácil, mas eu vou acabar utilizando os dois, porque vocês vão ver que dá para misturar os dois sem problema nenhum. Só lembrando que quando é class é ponto no CSS e no JS também, e quando é ID é identidade, então é um hashtag, só vai mudar essa informação, tá? Então vamos lá, vamos colocar no button uma identidade, um ID igual, entre aspas, vamos colocar como btn tracinho bears. Ó, btn bears. Por que a gente colocou btn bears? Porque o nome desse hambúrguer ali é bears, que a gente vai até buscar lá no fonte Eosome, ele vai dar esse nome bears ali, tá? Vamos só colocar que tipo de que a gente está trabalhando, tipo button, né? Botar um type button, e aqui dentro a gente vai colocar o que a gente vai trabalhar, que é o izinho aqui dentro, ó. Então vamos lá no fonte Eosome, vamos abrir e vamos ver se a gente acha fonte Eosome, vamos achar o menu hambúrguer para colocar ali. Como a gente já tem ele cadastrado ali em cima, nos links, está puxando as informações do fonte Eosome, eu não preciso me preocupar com mais nada, eu só vou achar o ícone e colar lá. Eu colando, ele já vai abrir o ícone certinho, porque eu já tenho ele tudo configurado, né? Ó, vamos procurar ele, botar bars, ele já apareceu aqui como primeiro, ó. Lembrando que o que a gente consegue copiar é o que está aceso, o que está apagado aqui é na versão paga, né? Então vamos clicar nesse primeiro bars aqui, aí vamos clicar aqui em cima, só clicar ele já vai copiar essa informação aqui que a gente quer, ó, como coloca o ícone, clicou, ele copiou, vamos lá no onde que a gente tem que colocar, no nosso HTML, ó, colamos lá, vamos visualizar como que ele ficou, colocamos o bars aqui, que é um menuzinho hambúrguer. Vamos voltar lá, dá um F5, atualiza, ó, ele já apareceu aqui. Agora vamos arrumar essas informações, tá? Para arrumar, o que a gente faz? Então, não é aqui a gente só colocou como ele está, ele apareceu como ele está pegando as informações. Até se a gente inspecionar ele, a gente vai ver que ele está pegando algumas informações, o top theme, do reboot, então ele está pegando todas as informações que a gente já tem, por isso que ele está com esse azulzinho, essa informação já dos outros estilos CSS que a gente tinha colocado. A gente só vai reconfigurar ele agora ali. Vamos lá, reconfigurar ele. Então, para arrumar ele, como ele vai aparecer?
somente no mobile, então eu tenho que arrumar essas informações, que é o que? Eu criei um BTN Bars, né? Uma identidade. Lembrando que a identidade é o jogo da velha, ou então o hashtag, né? Então o que a gente vai colocar? Ó, hashtag BTN Bars. BTN Bars, abriu chaves, fechou chaves, vamos começar ele, deixando ele aparecer como um display none. Porque como a gente está no estilo, eu não quero que ele apareça acima de 991. Então vou copiar ele aqui, vou jogar lá no estilo mobile, lembrando que ele é um hashtag BTN Bars porque é identidade, e aqui a gente vai deixar ele em block. De 991 para baixo ele aparece. Ele está aparecendo de 991 para baixo. Só que tem outra coisa. Ele não tem que ser block, porque vocês viram que eu botei block, ele jogou aqui para baixo. E no caso a gente está trabalhando com inline nisso aqui, né? Então vamos fazer isso aí lá. Em vez de ser o block, vamos trabalhar com inline. Ó, inline, que é em linha. Então ele vai voltar agora para cima. Agora tá ali. Agora é só arrumar as informações. Ele está com essa background que eu vou tirar, arrumar espaçamento. Então vamos trabalhar nele. Então no meu estilo aqui, o 991, comecei a trabalhar com ele. Então a gente pode só dar um enter aqui e aqui embaixo trabalhar as informações. Ele está com a cor branca já está com a cor branca, então não precisa mexer, vou mexer só o restante das informações. Vamos lá. O que eu posso mexer agora? Background none, background none, ó, já começa, vamos ver se sai a informação, ó, já saiu. Vamos ver o que ele tem que mudar ali, até a gente pode ir mudando por aqui, ó. Estamos trabalhando no BTN Bar, background none. Aqui embaixo vamos começar a colocar, vamos deixar um border none também, que aí eu sei que já não precisa de borda nenhuma. Às vezes podia ter alguma coisa que aparecia ou não, mas já deixar como none que a gente sabe que não quer. Font size. Font size eu vou trabalhar com 32 pixels. Ele já está com 32, então não precisa nem colocar, vamos até deixar 100. Aqui, passo o mouse em cima, ele é um cursor, ó, então não precisa trabalhar com o cursor pointer, mas se não tivesse, eu podia colocar o cursor pointer, que ele fazia o mesmo efeitozinho da mãozinha, tá? Não precisa porque a gente já tem. Outra coisa, que quando eu clico, ele está aparecendo esse azulzinho ao redor. Isso aqui eu não quero, vamos tirar isso. Então aqui, em vez de ter o cursor que eu não quero também, vamos colocar um outline none. Não quero a linha, ó. Se eu clicar, ele não vai ter mais aquilo lá, ó. Então tá, outline none. O que mais que eu posso trabalhar? O padding, vamos tirar o padding 0. Opa, já ficou o que eu queria, ó. Já arrumou. Legal. Então agora eu quero. Estou achando que ele não está bem alinhado. Ele podia chegar mínima coisa, pouquinha coisa no topo para baixo. Ó. Eu estou achando que ele está um pouquinho para cima ali. Ele é um pouquinho menor, ele podia ficar mais centralizado. O que eu posso fazer? Se eu utilizar um margin top, vamos ver se funciona. Opa, está indo tudo. Então eu não vou utilizar o margin top. O que eu posso fazer? Eu vou trabalhar então com a questão da posição. Lembrando que eu vou trabalhar o relativo, porque ele vai pegar relativamente ao que está aqui, ó. Se eu colocar relativo, ele continuou no mesmo lugar, porque dali eu posso trabalhar ele. E se eu colocar o absolute, ó, absolute, ele já modificou, porque em vez dele pegar o bloco que está aqui dentro, ele está pegando o bloco de fora, o bloco de cima. Por isso que ele já jogou para cima. Então vamos deixar ele relativo. Eu quero desse bloco que está aqui dentro. Então colocou relativo, vamos colocar top, que é o que eu quero modificar, e vamos modificar. Se eu colocar
eu acho que ele foi demais. Então a gente pode trabalhar com 0.6. 0.6 não, 0.5, ó. Já é pouquinha coisa, mas já deu um diferencialzinho. Aí eu posso trabalhar só nele, que posição relativa só em cima dele, tá? Às vezes eu quero saber se eu consigo trabalhar com o position um pouquinho difícil de se trabalhar, às vezes eu quero saber se eu tenho que utilizar relativa, absolute. Pega aqui e vai testando, não tem problema. O testão, ficou melhor com relativo, ficou melhor com absolute. O absolute ele pega no geral, relativo ele vai pegar da onde que eu estou trabalhando. Mas se eu tenho um relativo anterior e joguei absolute embaixo, ele vai trabalhar com absolute dentro do meu relativo. Então tem umas regrinhas assim que tu vai pegando a manha com o tempo. Então, eu tenho dúvida, coloca aqui e testa. O próprio navegador ele já te facilita com isso, tanto é que a gente arrumou tudo aqui, ó. Essa parte aqui eu vou copiar e vou colar lá no nosso estilo. Aí embaixo do background, colei as informações. Então não tem problema de ir lá testar, trabalhar. Agora eu coloquei aqui, se eu der um F5, atualizar aqui no reload, pronto, já está lá a informação. Ó. Então aqui já tem as mídias e o menu. Agora vamos começar a trabalhar em cima desse menu, né? Então vamos lá. Então vamos trabalhar em cima desse menu. O que a gente vai fazer? Vamos começar a mexer aqui. Ó. Quando eu cliquei no menu, eu quero que ele faça uma ação. O que eu quero? Eu quero que ele fique tudo preto, um preto com mais um pouquinho de opacidade, e em cima dessa opacidade venha o meu menu. Então tá, cliquei aqui, ele vai fazer essa informação. O que eu tenho que fazer? Vamos lá no nosso estilo. Aqui embaixo, deixa eu até ver uma coisinha antes, ó. Ele tá dando aquela opacidadezinha, esse aqui não. Então vamos arrumar só a opacidadezinha nisso aqui, depois a gente já arruma essa parte ali do menu. Então o que eu faço? Vamos copiar o btn bars, colar lá embaixo, abrir o chave, fechar o chave, e aqui vamos colocar o 2 pontos hover. É só colocar uma opacidade, um opacity, vamos colocar de 0.8, que é o que a gente está trabalhando. Vamos só visualizar, vamos ver. Ficou legal, vai estar tudo igual. Agora vamos arrumar essa parte de efeito. Embaixo aqui, vamos trabalhar isso aí. A gente vai trabalhar o que? Vamos começar trabalhando um hashtag menu tracinho mobile tracinho mask. Vamos criar uma máscara em cima, tá? Então vamos lá no nosso index.html e aqui no HTML a gente vai voltar no menu mobile geral, a gente vai começar a trabalhar aqui em cima dele e vamos criar essa máscara só para que ele fique ali em cima. Essa máscara vamos criar uma div e aqui dentro da div vamos colocar uma identidade. Essa identidade a gente vai colocar, que é o que eu digitei lá, ó. Eu digitei aqui como menu mobile mask. Vou até Ctrl C, copiar aqui, colar aqui, Ctrl V. Então eu vou trabalhar agora dentro dessa div. Essa div eu não vou colocar nada dentro, porque é uma div que eu vou utilizar só para criar uma máscara em cima quando eu clico no meu botãozinho lá em cima, que é o botão do hambúrguer lá. Eu cliquei em cima dele, ele vai abrir esse menu Mobile Mask, tudo preto, só mais esfumaçadinho para depois a gente colocar o menu ali dentro. Tá ok. O que eu quero que ele faça? Vamos colocar tipo um position fixed. Porque eu quero que ele fique atrás, ou na frente de tudo, né? Mas o único que ele vai ficar só atrás do menu, mas vai ficar na frente do site inteiro como uma capa, como se fosse uma capa, uma parte preta, um pouquinho com opacidade, só para que venha o menu à frente. Então botar um position fixed, ele vai ficar sempre ali. Eu quero colocar um height, uma largura de 100% e uma altura, weight, de 100%. Legal, então vamos colocar também um top 0 e um lift
0 também. Deixar ele zerado, sempre nas pontas. Vamos deixar já um background. No caso aqui do background color, lembrando que pode ser só o background ou background color, então não diferencia. Às vezes eu uso um, às vezes eu uso o outro, não tem problema. A única coisa que vai dar problema é se já tem no Docthemes background color, então vai ter que trabalhar com background color, que você vai ter que sobrescrever exatamente o mesmo, né? E aqui eu vou trabalhar com o preto, só que no caso eu vou trabalhar direto RGBA, vou trabalhar com essa informação. Vocês viram que ele já colocou red, green, blue e alpha, né? Que é as informações que tu vai colocar. Ele colocou o RGB e o alpha, que é a informação ali. Então, vamos trabalhar com preto, então, que no RGB é 0, no lugar do green que 0, no lugar do blue é 0 também, 0, 0, 0, e a questão do alpha, que é o Azinho que está trabalhou o RGB 0, 0, 0, questão do alpha vamos colocar 0.5. Lembrando que para trabalhar com opacidade é do 0 a 1, né? Então 0.5, vamos ver se aparece, que aí no caso ele apareceu já, ó. Mas mesmo assim ele está aparecendo, pode ser que tenha alguma coisa que fique na frente ou não. Vamos colocar também nele, para ter a certeza que não vai dar esse problema, vamos colocar também nele um Z-index, vamos deixar em 4, que a gente tinha trabalhado a questão de ir para frente ou para trás. Ele não deu problema, mas pode ser que futuramente dá problema e a gente quer o menu também. Vamos deixar ele em 4 e depois a gente coloca o menu em 5 aqui na frente. Ok, eu tenho ele, só que ele está aparecendo direto, né? O que eu vou fazer? Esse mask aqui, eu vou colocar na frente dele um ponto open tracinho menu, que no caso ele não vai ter aqui, porque para ele fazer essa parte agora do ficar na frente, ele tem que ter um open, ao contrário, ele vai ter que ter o open tracinho menu mobile mask para criar aquilo ali que a gente fez, e ele não tem esse open menu. Então eu vou fazer com que ele tenha esse open menu na frente lá no JS. Vamos abrir o nosso JS, a gente já tem um efeito ali e vamos trabalhar o outro efeito agora. Que aí é o que? Lembrando que a gente criou o documento de leitura, ele abriu aqui e ele fechou lá embaixo. E aí eu tenho a informação que foi feita aqui, que é a questão do focus da busca ali, para aparecer o efeitozinho no ícone da busca, na lupinha, mudar a cor. Então embaixo aqui, vou dar 2 enters, e aqui embaixo eu vou trabalhar a outra informação, que no caso vai ser o quê? Cifrão. Depois do cifrão a gente vai abre conchetes, fecha conchetes. Aqui a gente vai colocar a informação que a gente quer. Quando eu clicar no btn bars, porque quando eu clicar aqui e a informação da identidade dele é btn bars, né? A gente criou o btn bars. Então quando eu clicar em btn bars, btn bars, vamos lá ver, ele tá como ID, uma identidade. Então quando eu hashtag btn bars, quando eu clicar nesse btn bars, eu vou falar como que eu vou falar que é um clique. Eu vou colocar um on, e aqui entre conchetes eu vou falar que quando é o clique, quando eu clicar no btn bars, eu vou querer que ele faça a função function. Ele vai executar a função. A função a gente tem que deixar em conchetes em branco também, e ali a gente vai fazer a informação, abre chaves, fecha chaves. A gente vai fechar aqui a função que a gente abriu aqui, na verdade essa função aqui, abriu chaves, fechou chaves e fechou a função aqui, que aí no caso a função do clique vai estar aqui dentro, aí ponto e vírgula para fechar. Aí aqui dentro a gente vai fazer o que eu quero que ele faça. Então quando eu cliquei em btn bars
cliquei, ele vai fazer a função. Quando eu cliquei em btn bars, ele vai executar essa função que está aqui dentro. Ó. Então aqui vamos fazer o que? Cifrão, abriu colchetes, então eu vou criar dentro da onde? Eu posso colocar alguma informação. Vamos colocar dentro da header. Ó, header, vou criar dentro da header. Lembrando que eu não coloquei nada na frente, porque a própria header já é, ó, o próprio header já é uma classe. Então eu vou colocar aqui na frente dele, eu vou adicionar uma classe. Que é a classe que eu vou adicionar vai ser o quê? Eu vou colocar para adicionar, no caso, eu poderia colocar aqui quando eu cliquei add class e depois remove class, como a gente fez lá em cima. Mas no caso aqui, eu quero a função de botão, tipo, cliquei, abriu uma coisa, cliquei de novo, saiu. Então a gente pode usar outra função que é o toggler. O toggler class. Toggler class. Aí eu abro colchetes e aqui eu faço o que eu quero. Eu quero que ele coloque open menu. Eu vou querer que ele acrescente essa classe do open menu. Vamos lá visualizar o que ele vai fazer. Ó. Aqui vamos atualizar. Quando, vamos inspecionar primeiro aqui o botão, ó. Quando eu clicar no btn bars aqui, ele vai adicionar uma classe no header aqui e vai adicionar a classe open menu. Então, quando ele tiver a classe, vamos voltar lá no estilo. Quando ele tiver classe .openMenu e na frente dele tiver o menu mobile mask, ele vai abrir aquela informação que eu quero, que ele vai adicionar e vai criar a informação. Então vamos lá, só atualizar de novo, btn bars, cliquei, ele abriu a informação, porque o open menu, vamos até lá ver onde é que está o no container, menu mobile, ele tá o mobile mask aqui, ó, que ele tem o open menu. Se ele não tiver o open menu, se eu clicar de novo, ó, posso clicar em qualquer lugar aqui, que ele não vai fazer nada, porque eu tenho que fazer o close. Eu não fiz o close, viu? Então, ó, ele criou o mask, o open menu, trazia mobile mask, porque quando eu cliquei no btn bars ele abriu. Se eu clicar de novo, ele não vai fazer nada. Por quê? Porque agora eu tenho que mandar ele fechar. Então vamos lá e vamos mandar ele fechar. Lá no nosso efeito.js, vamos criar uma outra função. Vamos botar cifrão, abrir o colchetes. Dentro do colchetes a gente vai ter o que? Vai ter o hashtag menu tracinho mobile tracinho mask, que é o que está aparecendo agora. Eu cliquei nele, que é o que está inteiro aqui, ó. Eu cliquei nele, ele vai fechar. Então vamos lá, mask. Eu vou fazer um ponto on, abriu colchetes, ele vai ser o que? Quando for clique, vamos criar a função function, abriu colchetes também, ó, abriu colchetes, eu não fechei aqui, faltou fechar, que tá com 2 lá na frente. Agora ok, vamos ver de novo. Ó, cifrão, abriu colchetes entre menu mobile mask, quando ele vai clicar naquela tela inteira preta, ou um clique, abriu a função em branco, não precisa ter nada da função, e aqui a gente vai colocar a informação. Lembrando que a gente tem que, antes de colocar a informação, colocar um abre chaves, fecha chaves, ó. Aí só sobe aqui para ficar organizadinho e ponto e vírgula. Ok, aqui dentro a gente vai colocar a informação. Qual é a informação que a gente vai colocar? Então, abrir o cifrão. Aqui a gente vai fazer o que? Vai colocar no header a mesma coisa que a gente tinha. Dentro da header,
ó, dentro da header. Só que no caso, eu não quero essa função do toggle class, que é a questão do clicar. Que eu poderia colocar, adicionar nessa parte do toggle class, mas eu não quero. Eu posso fazer o quê? Eu vou colocar um remove, que eu só quero remover a classe, remove class. Então, remover a classe. E qual é a classe que eu quero remover dentro da header? A mesma que eu coloquei lá, né? Open tracinho menu. Ele tem que estar dentro de aspas, dentro de aspas, ponto e vírgula. Aqui ele já vai ter que remover. Vamos lá ver se funcionou. Ó, vamos atualizar. Eu cliquei no botão, ele adicionou na header o Open Menu. Eu cliquei em qualquer lugar aqui, ele removeu a classe. Pronto, é isso aí. Agora vamos continuar as outras informações, que é o que? Vamos adicionar agora o botão de fechar. Vamos lá. O botão de fechar e as outras informações vão ser dentro do menu, porque eu cliquei, ele vai abrir o meu menu agora. Dentro desse menu vai ter que ter o botão fechar e o menuzinho, né? Então vamos lá. Então vamos lá no nosso HTML e vamos criar aqui dentro, ó, depois do Mobile Mask que a gente criou, a gente vai criar agora o menu. Então vamos colocar, vamos trabalhar ele como div, vamos continuar trabalhando ele como uma identidade, ó. Identidade id igual, entre aspas, vamos colocar o menu tracinho mobile. Aqui a gente vai trabalhar com o menu mobile. Vamos lá no nosso estilo e vamos arrumar as informações aqui. O que a gente vai ter agora? Então, depois do mask, a gente vai ter o hashtag que eu coloquei de menu tracinho mobile. Abre chaves, fecha chaves. Aqui a gente vai começar a colocar a informação do menu mobile. O menu mobile ele vai ter o que? Vamos deixar ele como background color. Nós vamos colocar o hashtag, ele é quase um preto, ele não chega a ser totalmente preto. 262626. Background color, já vamos deixar a cor, toda a cor ali dentro eu quero que seja branco. Vamos deixar já o texto alinhado, que as informações eu quero que fique tudo alinhado no centro. Vamos deixar a largura do menu em 100%. 100%. A altura, weight, vamos deixar como automática, que ele vai pegar como automático. No caso aqui depois a gente bota automático, mas como não tem nada ali ainda no HTML, que a gente só criou só a div, eu vou colocar aqui como 200 pixels. Depois a gente vem e volta para automático. 200 pixels. Ó, vamos ver como que ele já está ficando. Vamos ver se ele começa a aparecer alguma coisa. Vamos atualizar. Ó, ele já está aparecendo direto, né? Por que ele está aparecendo direto? Porque a gente ainda não arrumou as informações que a gente quer. E no caso, ele criou só um menu mobile. Ó, aqui ele não aparece porque a gente está criando só no 991. Ó. E a gente criou no menu mobile e não fez nada. A gente está criando uma classe ali e não fez nada. Deixa eu botar no... Deixa 990. Eu vou arrumar agora essa informação, que é o que? Então, aqui a gente pode começar a trabalhar ele. Vou até trabalhar direto aqui um pouco. Inspecionar o menu mobile, ó. Vamos trabalhar a questão do position. Position. Se eu colocasse relative, ele ia continuar no mesmo lugar, que ele vai pegar relativo do bloco que eu tô. Mas no caso eu quero um absolute. Ó, tu viu que ele já saiu do bloco, ele está pegando uma geral. E agora eu quero fazer o que? Eu vou deixar como top 0, vai estar no 0 do topo. E eu quero pegar um right, ó, right, eu vou colocar como 100%.
ele saiu da minha tela, tá? Que eu poderia deixar o write 0, que ele já vai aparecer. Por enquanto eu não deixar 0 para ele aparecer para a gente montar as informações. Depois a gente faz o efeito que a gente quer. Então colocamos o write 0. Então ele está aqui. O que eu quero? Ele está aqui. O que eu quero que ele faça? Vamos só atualizar. Vamos colar lá e atualizar o que a gente fez. Então a gente colocou um position. Esqueci de copiar, né? Então position absolute. Colocamos um top 0 e um right em 0 também. Que ele está aqui, ó. Só que no caso eu não quero que ele esteja aqui direto, eu quero que ele só venha para cá quando eu clicar no botão. Então, no caso, vamos tirar ele dali. Porque eu quero tirar ele dali, em vez de eu deixar o write 0, vamos deixar o write e poderia utilizar 100%. Ele vai jogar o 100% para lá. Então vamos lá no write, em vez de ser 0, vou colocar em 100%. Agora a gente vai ver como que ele vai funcionar. Que aí no caso aqui, lembra que a gente lá no JS colocou, quando clica, a gente já colocou um open menu no header. Por que a gente colocou no header e não coloquei direto no menu Mobile Mask, poder colocar uma classe antes ou depois para que ele faça alguma coisa? Porque eu quero colocar no header, porque aqui eu posso acabar utilizando também. Então eu posso ter uma outra classe de open tracinho menu espaço hashtag menu tracinho mobile. Quando ele tiver o open menu, que vai ser dentro da header, que vai ser antes de fechar, de chegar no menu mobile, eu quero que ele faça uma função, que aí no caso vai ser o write, que a gente tinha feito ali, em 0. Então ele vai fazer essa transição. Então quando eu clicar que tiver o open menu, ele vai jogar ali. Vamos lá visualizar, ver como é que ficou, ó. Tá aqui, ele tá em 100, joguei, ele apareceu. Eu cliquei, ele sumiu, ó. Joguei, ele apareceu, eu cliquei, ele sumiu. Não era para eu clicar em cima dele e ele sumir, mas ele sumiu por quê? Porque ele não tá em cima dessa parte preta. A parte preta aqui não dá para perceber, mas ela tá em cima dele. Vamos mudar isso aí. Então vamos lá. Antes aqui, ó, vamos colocar um Z index 5, porque lembra que a gente botou 4 no mask, tá ali, ó, index 4, vamos botar ele como 5. Agora vamos ver se isso aí vai dar algum problema. Ó, cliquei aqui, ó, posso clicar nele, não vai ter problema. Vocês viram que agora ele até ficou uma cor mais viva. Se eu clicar embaixo, ele some. Ok. Então vamos voltar lá, vamos fazer um outro efeito aqui, ó. Antes de fechar aqui, vamos colocar um transition, que é uma transição. Vamos deixar em 1 segundo. Vamos lá visualizar, vocês já vão ver que ele vai dar um efeito um pouquinho melhor já. Cliquei, ele já veio, ó. Já fez esse efeitozinho. Viu? Ah, eu quero fazer ao contrário agora. Em vez de ser 100, eu vou colocar ele em lift e 100. Vou fazer ao contrário, eu quero que ele venha pro outro lado. Vamos ver se vai funcionar. Atualizei. Ó, show de bola. Veio do outro lado. Ó, vocês podem ver que ele está jogando pro lado. Por que ele está jogando pro lado? Porque no meu bloco geral ele está tendo esse efeito aqui. Então a gente vai tirar esse efeito aqui direto lá. Para eu tirar isso aqui, eu tenho que utilizar um overflow, que eu não quero que ele tenha nada de scroll, que seria rodar isso aqui pro lado. Então para tirar, eu não posso tirar direto nele, direto no arquivo que está aqui. Eu tenho que vir no body, porque ele está pegando o meu geral. No body eu vou trabalhar o que? Eu vou trabalhar um overflow, vou deixar como hidden, overflow hidden, sumir.
Então vamos fazer isso. Então, copiar, eu posso colocar aqui embaixo mesmo, quando eu utilizar o border, colocar um overflow hidden. Se eu atualizar agora, ó, eu cliquei, ele apareceu e saiu e não tem mais aquele efeito de jogar para o lado, para lá e para cá. Então, com isso a gente vai ficando por aqui, para não se estender muito, ele já se estendeu um pouco. Então eu vou terminar a parte do menu e terminar um pouquinho a parte do responsivo. Tem algumas coisinhas para arrumar também. Até mais, pessoal.